Vamos à CPI da Petrobras. Deputados ouviram hoje o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, que acumulou quase 100 milhões de dólares em propina. Olha aí, 100 milhões de dólares em propina. Ele reafirmou o teor da delação premiada feita na Operação Lava Jato. Disse que começou a receber suborno ainda no governo FHC e continuou no governo Lula. Foi Pedro Barusco entrar, sentar e começar a contar o que sabia para que o tamanho do esquema na Petrobras ficasse evidente aos parlamentares. O ex-gerente da empresa afirmou que passou a receber suborno em 97, na época do ex-presidente Fernando Henrique. Eu iniciei a receber a propina, em 97, 98. Foi uma iniciativa pessoal minha, junto com o representante da empresa. Segundo o delator, foi a partir do governo Lula que a corrupção na estatal se institucionalizou. O contato com outras pessoas da Petrobras, de uma forma mais institucionalizada, foi a partir de 2004. E o esquema tinha pelo menos um operador, João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Cabia a mim uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. E eu estimo que possa ter sido até 150, 200 milhões. Eu não tenho esse valor. Tinha lá normalmente 2%, 1% era para a diretoria de abastecimento. E aí então o diretor Paulo Roberto era o responsável para conduzir o recebimento e o encaminhamento e o destino daquele 1%. O outro 1% era dividido metade para o PT e metade para a casa, que a gente chamava, que no caso era o Renato Duque. Quando o João Vacari assumiu como tesoureiro do partido, ele que cuidava desse outro percentual. O tesoureiro petista já rebateu. Diz que todos os repasses ao PT foram legais e declarados à Justiça Eleitoral. Segundo Pedro Barusco, no entanto, o pagamento de suborno vai continuar, apesar da Operação Lava Jato. Esse é um caminho que não tem volta, Quer dizer, a gente começa a receber recurso no exterior, o recurso é ilegal, vai indo, vai crescendo. De um momento para outro, isso vira uma espada na nossa cabeça. Da oposição ao governo, os parlamentares ficaram impressionados com a desenvoltura de Barusco ao admitir o propinoduto da Petrobras. A unanimidade, no entanto, parou por aí. Os petistas queriam detalhes sobre o suborno da época dos tucanos, mas argumentando que não poderia falar porque é investigado, Barusco se recusou a avançar. Ele está afirmando, ele está assumindo a responsabilidade que ele fazia isso sozinho. E quando ele foi perguntado, o relator lhe perguntou se foi ele que começou a fazer corrupção na Petrobras, ele deu risada e não respondeu. Os oposicionistas, por outro lado, afirmam que ao Barusco admitir que repassou pelo menos 300 mil dólares à campanha do PT em 2010, a eleição da presidente Dilma agora estaria sob suspeita. Tenho a impressão que tudo está levando para mostrar que o PT era parte dessa grande organização. Se não era parte, era condutor da organização criminosa, E, evidentemente, a presidente Dilma faz parte disso. Até que momento ela está implicada, a própria CPI, ao longo da apuração, vai determinar. Nenhum dos deputados suspeitos de envolvimento no esquema participou da reunião. Os dois parlamentares pediram para deixar a CPI. Apesar de 47 políticos estarem sob suspeita, por enquanto apenas um será ouvido. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que se dispôs a falar já nesta quinta-feira. Todos os outros, se depender do comando da CPI, ficam de fora em um primeiro momento. A argumentação: primeiro é preciso saber os detalhes do esquema para só depois convocar os colegas. Nós não podemos transformar a CPI na comissão de ética, porque isso não ajudará nas investigações.